aos encanados, mas trouxe para o seu coração o melhor dos sentimentos, o perdão, e foi esse sentimento que fez a maior diferença. Marília. O que faço agora, Jacob? O que vem fazendo, ou seja, estude o Evangelho de Jesus, aprenda a usar melhor o seu livre-arbítrio, ame o seu semelhante trabalhando para o benefício do próximo, e, acima de tudo, Marília, aprenda a perdoar. Após alguns minutos de silêncio, Marília voltou a indagar a Jacob. Eu poderia saber o que aconteceu com Luiz? Se ele já reside na espiritualidade ou se ainda está encarnado? É possível, Jacob. Tão possível que lhe digo já, Luiz retornou 6 anos após o seu desencarne, vítima da doença que havia se manifestado 2 anos antes. E como chegou? Muito bem, Marília. Jamais reclamou ou questionou as razões de tudo acontecer. Perdoou-a mesmo. E na época em que ele afirmou minha história com Marília terminou para sempre, disse uma verdade, minha irmã. Hoje Luiz não possui nenhuma ligação ou questão mal resolvida com você. Os laços que os uniam foram desfeitos por ele mesmo, ao lhe dar a oportunidade de fazê-lo sofrer a mesma dor que havia lhe imposto outrora. Mas o que realmente o separou de você foi o perdão. Ele habita outra colônia, trabalha junto de uma equipe socorrista. Dedica-se a resgatar os irmãozinhos que clamam por misericórdia, aliviando-os da dor. Jacob percebeu que Marília sentia-se envergonhada. Jacob, ajude-me a vencer minhas imperfeições. Tenho vergonha de tudo que fiz. Não se martirize. A maior felicidade que temos é que sempre existe uma saída, uma maneira de consertar nossos erros, enganos e ilusões vãs. Carregar nas costas o saco de culpas em consequência dos muitos equívocos que cometemos só irá dificultar nossa caminhada. Quando nos conscientizamos das nossas imperfeições já é um bom sinal, porque a partir dessa conscientização adquirimos coragem para vencê-las. Não se deve trabalhar apenas para ser rico, Marília, porque o segredo da felicidade não está em ganhar dinheiro, mas ter sabedoria para fazer com o nosso trabalho uma diferença na vida do nosso semelhante e na nossa própria. Você não aceitou sua encarnação passada, e por conta disso cometeu os maiores desatinos. Agora é se preparar para quando nosso mestre achar que o momento é oportuno para nova encarnação, estando fortalecida para enfrentar com valentia as provas que de certo virão. Nosso Criador sempre nos concede oportunidade para recomeçar. Essa é a nossa alegria. Marília, emocionada, agradeceu ao querido amigo. Obrigada, Jacob, por tudo que me ensina. Você é, sem dúvida, um espírito nobre. Não agradeça a mim, mas sim a Jesus, que abre as portas para todas as criaturas buscarem sua própria evolução. Você fala de evolução, e eu estou tão longe dessa elevação. Sou muito pequena ainda. Todos estamos no caminho da evolução, que é longo e nada fácil. Depende de cada um avançar mais ou menos rapidamente, e esse avanço está relacionado ao que agasalhamos dentro de nós, sem máscaras. Sentimentos e pensamentos nobres impulsionam o ser para a felicidade, porque levam aqueles que os sentem a praticar a caridade, a serem humildes, generosos e dignos, entrelaçando a própria vida à do semelhante. Os sentimentos menores, pequenos e mesquinhos, em oposição, levam os incautos a rodopiar em volta de si mesmos no egoísmo que os leva à perdição. Todos nós devemos ter consciência de que pela fé subiremos ao Senhor, através da nossa súplica, mas, pelo amor ao próximo, pela prática da caridade, o Senhor descerá ao nosso encontro, e a felicidade duradoura, aquela que nos acompanha pela eternidade, nascerá desse encontro. A essência da alma, irmão Ivo. O tempo seguiu seu curso. Anos se passaram. Marília, aceitando os conselhos de Jacob, dedicava-se ao estudo e ao trabalho edificante. Sentia-se recompensada e agraciada pela bênção divina. Sentada no auditório, em meio a tantos outros espíritos, ouvia atentamente a palestra de Madre Teresa.
A querida irmã discursava sobre a bênção da reencarnação e a importância dessa experiência na Terra, onde o espírito exercitava o aprendizado adquirido na espiritualidade, consertava seus erros e se apaziguava com seus desafetos do pretérito. Enfatizava os riscos que correm aqueles que, nascendo no mundo físico, entregam-se aos delírios da matéria, abafando a voz da consciência, que sem cessar alerta aos distraídos. A prece, dizia, nos aproxima do Senhor, do nosso Criador, que tudo promove para que suas criaturas alcancem a elevação. Acalma a alma sofrida aliviando suas dores. Encarcerada no corpo de carne, o espírito tem a oportunidade de vencer a si mesmo, e a sua vitória sobre suas imperfeições é o que o aproximará do Criador, através de Jesus. Após singela prece, Madre Teresa encerrou a palestra. Marília esperou que todos se retirassem e, assim que se viu só, caiu de joelhos e deixou seu sentimento correr livre e solto em direção a Deus. Pai, meus olhos se abriram para o mundo da matéria porque o Senhor assim o permitiu. Consegui perceber a luz que brilhava ao meu redor emanada dos braços amorosos de minha mãe terrena, que me aconchegaram. Nasci. Cresci. Caminhei entre rosas que não consegui sentir. Vi-me entre espinhos que não consegui aceitar. Perdi-me. Andei sem rumo, perdida na ilusão de mim mesma, sem ver aqueles que me direcionavam o caminho. A minha cegueira espiritual jogou-me no infortúnio, e nem quando cheguei de volta tive lucidez para enxergá-lo, Senhor. Não o vi pelo amor, Senhor, mas o chamei pela dor. Hoje posso sentir a doçura de seu olhar nesse aconchego de carinho e misericórdia. Posso sentir a rosa, consigo compreender os espinhos, e por isso suplico o Senhor da vida, conceda-me mais uma oportunidade de renascer no corpo físico para que eu consiga retirar de mim esse miasma da mágoa do pretérito. Dê-me em abundância tudo de que preciso para aprender a amar de verdade, a perdoar com transparência, a respeitar meu próximo e a mim mesma, e compreender que a maior beleza é da alma, e não do corpo. Assim seja, Senhor. 2 dias após o clamor do Marília, ela foi chamada ao departamento reencarnatório. Irmão Samuel, vim assim que recebi seu chamado. Estava aguardando-a, irmã. Tenho algo muito importante para comunicar-lhe. Ansiosa, Marília respondeu, por favor, do que se trata? Marília, já é do seu conhecimento que a reencarnação é uma bênção que o Senhor concede ao espírito, estou certo? Claro, irmão, já estudei muito sobre reencarnação e os seus benefícios para o espírito, e espero ansiosa pelo dia que serei agraciada com essa oportunidade. Pois então pode agradecer ao Senhor, Marília, pois acaba de ser agraciada com a bondade divina. Vamos iniciar o processo de sua reencarnação. Marília, tomada de surpresa, ajoelhou-se e entre lágrimas exclamou, o Senhor ouviu a minha prece, tem 2 dias para se despedir dos amigos e, ao fim desse prazo, venha se internar para preparação. Obrigada, irmão. Dentro de 2 dias eu me apresentarei. Saiu do departamento levando a alegria e o agradecimento em seu coração. Preciso encontrar Jacob. Ele irá me aconselhar e me dará forças e coragem para enfrentar essa nova experiência na Terra, para que volte como uma vencedora, assim como Luiz. Cheia de esperança, foi à procura de Jacob. Encontrou-o em prece no salão onde se realizavam as palestras. Temendo interromper o amigo, Marília sentou-se em uma das últimas cadeiras do salão e aguardou. Não demorou muito. Jacob aproximou-se dela, dizendo-lhe, querida irmã, sei por que veio me procurar. Estou feliz por você. Jacob, preciso dos seus conselhos. Tenho medo de falhar de novo. Nada teme, irmã, confie em Jesus e vá confiante. Está preparada, fortalecida, conheceu e aprendeu o amor verdadeiro, aquele que Jesus tão bem exemplificou para os encarnados por ocasião de sua estada na terra. Volte sua atenção para o seu interior e ouvirá a voz da sua consciência mostrando-lhe o caminho seguro. Não queira falar mais alto que o Pai,
porque para ouvir o Senhor é necessário calar a nossa voz. Não se revolte contra a vida, pois ela será para você apenas o cenário que precisa para aprender a ser humilde, generoso e altruísta, virtudes que lhe faltaram na existência passada. Não é fácil promover a reforma interior porque é necessário extirpar primeiro os sentimentos menores que mutilam a alma, e essa é uma tarefa árdua. Devemos visitar nosso coração todas as noites e retirar o bolor que a nossa imprudência permitiu entrar. Assim poderemos acordar com a alma brilhando com a luz do amor, e essa luz que trará de volta a eternidade. Com a permissão de Jesus estaremos acompanhando sua caminhada na terra, inspirando-a no bem e fortalecendo-a para que cumpra a tarefa o que se propõe. Vá em paz, querida irmã, Jesus estará com você. Obrigada, Jacob, espero reencontrá-lo no meu retorno. Que Jesus me conceda essa graça. Marília se despediu do amigo e seguiu para o departamento reencarnatório, onde se prepararia para a nova experiência no mundo físico. Desta vez, tentaria uma experiência construtiva, edificante, longe das paixões terrenas e dos enganos que muitas vezes nos levam ao limite da ilusão. A reencarnação é um dos princípios da doutrina espírita e se funda sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças. A cada nova existência o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 4. Considerações de Jesus, durante todo o tempo que ficou na terra entre os homens, foi incansável em falar sobre a vida futura. Sua intenção era prevenir os homens de que um dia todos iriam se apresentar perante o Criador e seria necessário prestar contas do que fizeram e que utilidade deram à oportunidade recebida de estar no mundo físico, cuja finalidade única é de se tornarem pessoas melhores e verdadeiras criaturas de Deus. O Divino Amigo tentou acordar a humanidade para a importância de trazer para si as virtudes que os elevariam à condição de homem de bem. Entretanto, os homens continuam adormecidos e não escutam a palavra de Jesus. O que na verdade é ser um homem de bem. Homem de bem é aquele que pratica as leis divinas com transparência de alma. Suas atitudes estão sempre ligadas às leis da caridade, da justiça e do amor, porque já compreendeu e aceitou a palavra de Jesus. Já se conscientizou da necessidade de respeitar a si mesmo, não violando sua essência com práticas que só se relacionam com a matéria. O homem de bem não dá tanta importância à riqueza, à beleza física ou corre atrás de vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que possui pode lhe ser retirado no momento em que Deus achar por bem retirar. Os homens possuem apenas o usufruto de suas aquisições materiais. Elas aqui ficarão, pois pertencem ao mundo da matéria. Entretanto, ao adquirir as aquisições espirituais provenientes do bem praticado, essas sim o acompanharão para sempre e lhe abrirão as portas dos mundos mais felizes. É preciso reconhecer as próprias imperfeições e lutar fortemente para superá-las. Imperfeitos todos somos, mas a maior alegria é saber que temos oportunidade de rever e reconsiderar nossa maneira de pensar e de agir. Por que não o faz? Por que se perder em ilusões e sonhos tolos que nada acrescentam ao aprimoramento moral e espiritual? Por que correr tanto, querer tanto alcançar a felicidade se ela existe a partir do que se faz para obtê-la? A felicidade é muito mais profunda do que a alegria efêmera, que dura poucos minutos, algumas horas ou dias, e logo vai embora. Felicidade, meus irmãos, é sentida na alma. Faz-se presente nas mãos laboriosas que trabalham sem cansar ou reclamar para o bem-estar do semelhante. Felicidade está na proporção do bem que se faz a outrem.
Quem de verdade é feliz não sente ódio ou desejo de vingança, espelha-se em Jesus e perdoa, esquecendo as ofensas. Valoriza as bênçãos e os bens recebidos, porque sabe da importância de se voltar para Deus e agradecer. Emprega seus recursos de maneira justa, sem se elevar perante os menos favorecidos, e sabe que nada é mais prejudicial a si mesmo do que ser escravo de suas paixões. Não usa seus irmãos para sua conveniência, mas se coloca à disposição para ajudar sempre que possível. Aquele que entender isso, e se colocar a serviço da caridade, encontrará em seu caminho a verdadeira felicidade. A intenção ao mostrar para os homens a vida futura como realidade, não é outra senão desvendar o véu do medo e da incerteza do futuro que espera todos que abandonam o corpo físico. E também orientar quanto à responsabilidade da sua própria vida, esclarecendo-os de que tudo o que se faz gera uma reação, feliz através do bem, infeliz através do egoísmo em que se vive. O tarefeiro de Cristo não sente o receio do retorno, porque seu coração e sua existência estão quites com as leis divinas. Morte não é destruição, é apenas uma transformação que nos leva de volta à casa do Pai. Feliz aquele que retorna trazendo suas lições feitas em sintonia com o amor de Jesus. São vitoriosos. Ninguém se beatifica apenas porque desencarnou ou deixou seu corpo de matéria. É preciso muito mais, ou seja, trabalho caritativo, porque, se tivermos apenas a teoria sobre o que realmente representa o amor, o coração se transforma em fonte seca, pois o amor sendo praticado vivifica. Tentamos mostrar-lhes que é possível caminhar por entre espinhos e não se ferir, porque se afogar em águas rasas. O respeito e a fraternidade impedem-nos de cometer absurdos. Fazem-nos olhar o semelhante como igual a nós e impulsionam-nos a desejar o melhor para ele, assim como desejamos para nós mesmos. Acordem, irmãos meus, abram realmente o coração e recebam essa dádiva preciosa da vida. Usem com sabedoria a oportunidade de evolução que o Senhor nos concede. Vivam para evoluir e alcançar o céu. Até mais ver. Irmão Ivo. Palavras da Médium. Todos os nossos atos esquecidos na Terra continuam lembrados na eternidade, e, mesmo que nossa mente não se recorde mais, pagaremos por eles na mesma proporção do estrago espiritual que causamos aos nossos irmãos. Ninguém, nenhuma criatura fica esquecida da misericórdia de Deus, porque nosso Pai acompanha toda a nossa trajetória respeitando nosso livre-arbítrio e aguardando o momento em que, limpos de pensamento, de sentimentos e verdadeiramente arrependidos, possamos abrir nosso coração e com sinceridade dizer: Pai, segure minhas mãos e leve-me para o seu caminho. Deus não nos castiga, e a vida na terra ou na espiritualidade apenas responde aos nossos atos na maioria das vezes impensados. A misericórdia de Deus está presente sempre no nosso sofrimento e na nossa dor, mas nossos olhos cegos nos impedem de ver. Antes de tomarmos atitudes que poderão nos comprometer perante Deus, pensemos em nosso Pai misericordioso e infinitamente justo, no quanto Ele ama as suas criaturas, nos seus ensinamentos e nas palavras contidas no Evangelho. Assim, creio eu, agiremos com mais prudência como seus filhos verdadeiros. A oportunidade de rever nossos conceitos e nos transformarmos em pessoas de bem recebemos do Criador a cada novo amanhecer. Mas, acostumados que estamos a viver sempre apressados, deixamos de observar todas as manifestações naturais da presença divina, sempre no nosso caminho. Como somos distraídos. Distraídos, sim, para as coisas de Deus, não para satisfazer nossos desejos, que pouco ou nada contribuem para a elevação e o aprimoramento moral. Não temos tempo de perceber o sorriso de uma criança ou uma manifestação de amizade, ou mesmo a fidelidade daquele cãozinho que temos em casa. Nossa atenção se volta sempre para a satisfação de nossos desejos e do que julgamos não raro enganados, ser a felicidade. Ser cristão não implica esquecer totalmente as satisfações do mundo em que vivemos.
É necessário apenas regrar nossos impulsos e desejos para que sejam coerentes, saudáveis e, sobretudo, prudentes. Pode-se auxiliar o próximo sem que com isso seja necessário esquecer-se de nós, e pode-se lembrar de si mesmo sem que seja preciso esquecer o semelhante, porque somos um todo sem deixarmos de ser um. Essa é a mágica da evolução do ser, ou seja, integração com o semelhante, porque, fora da caridade não há salvação. Com este livro o querido Espírito Irmão Ivo nos alerta quanto aos perigos das ilusões passageiras. Nada fica sem resposta, e elas virão mais cedo ou mais tarde. A dor é sempre uma consequência dos atos impensados, imprudentes e por vezes levianos. Nós não somos a peça principal desse imenso tabuleiro que é o universo. Dividimos o espaço com milhões e milhões de criaturas que, como nós, têm o mesmo direito à grande casa de Deus. É necessário pensar e repensar a respeito da nossa permanência na Terra. É feliz aquele cuja conclusão está relacionada ao amor fraternal, ao respeito pelo próximo e a si mesmo, não se tornando um agente de sofrimento para o outro, mas sim um verdadeiro representante de Deus. Que Jesus abençoe a humanidade. Fim.